E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Will e hoje eu tô aqui para falar com vocês de Game of Thrones. Na verdade, eu tô aqui para falar das Crônicas de Gelo e Fogo e falar sobre uma teoria que eu tô pensando nela há algum tempo, que é sobre o Varys. Todo mundo conhece o Varys da série ou do livro. Eu já quero dizer um negócio assim, se você só acompanha a série, foda-se, porque a série é uma merda. Então a gente vai se basear mais aqui no que fala os livros mesmo, usando alguns elementos da série, então vai chover spoiler. Então se você não gosta de spoiler, não assistiu, não leu os livros e tá acompanhando só a série, eu aconselho você não seguir em frente. Agora se você não liga pra isso, foda-se, segue em frente. Bom, o assunto é o seguinte, o Varys é um personagem conhecido por todos da série do Game of Thrones, é conhecido como Eunuco, a Aranha, Spider, mestre dos sussurros, que vive na Fortaleza Vermelha. Bom, a história do Varys ela é muito interessante. Ela começa assim, segundo o mestre Picelli, em Lys. Então, segundo o mestre Picelli, o Varys nasce em Lys, filho de escravos. E lá acontecem várias coisas com ele, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que levam ele a se tornar uma pessoa muito ardilosa, uma pessoa que acaba usando das informações para se tornar importante. Ele é um lorde, inclusive, em Kingsland, sem terras, assim como o Mindinho também era quando era mestre das moedas. Bom, mas não vem ao caso. O importante é o seguinte: alguém já se questionou de que lado o Varys joga? Várias vezes ele fala, tanto na série quanto no livro, que na verdade ele protege o reino. E todas as atitudes do Varys são com o intuito de proteger o reino. Mas veja bem, o Varys, ele age, se você for perceber, muitas vezes favorecendo os Targaryen, certo? Por quê? A pergunta é, por quê? Na minha opinião, o Varys pode ser um Targaryen ou, rufem os tambores, um Blackfyre. Para quem só vê a série e não tem a menor ideia de que são os Blackfyre, Blackfyre é um ramo dissidente da família Targaryen. Tá? Houve a verdadeira dança dos dragões, que foi a guerra entre os Targaryen e os Blackfyre pelo poder do trono. Havia um bastardo, né, e um rei chamado Aegon o Indigno, que reconheceu todos os seus bastardos como legítimos. Tá? Um deles fundou a família Blackfyre, e a partir daí houve uma guerra. Enfim, o Varys sempre favoreceu o reino. Tá? Mas ele tem atitudes um pouco estranhas, no mínimo. Vamos pensar, tá? Primeiro, ele nasce em Lys, certo? E ele se associa a Illyrio Mopatis, tá? O Illyrio Mopatis, para quem também não leu o livro, é mais do que um magister que deu aqueles ovos de dragão para Daenerys em Pentos. Ele é uma pessoa muito influente, tá? E o Varys e ele foram parceiros durante a juventude. O Varys era um ladrão e ele era um espadachim. E assim eles conseguiam roubar as coisas e extorquir as pessoas e tal, etc, etc. Um pouco antes, o Varys trabalhava como um artista circense. Ele era de uma trupe de teatro que andava pelas cidades livres, por Vila Velha e às vezes, inclusive, em King's Landing. Tá? E ele é vendido. Ele é vendido por um mestre, provavelmente um sacerdote, que vai lá e corta as partes do Varys e joga no fogo. Primeiro fato interessante: quem costuma cortar as coisas ou é fanático por sangue, feitiço de sangue, queimar o sangue na fogueira e ver o que acontece? Melisandre. Melisandre sempre tenta queimar alguém que tem sangue real. Na série acontece aquele absurdo com a filha do Stannis, né? E vários outros, o Edric Storm, que é o bastardo do Robert no livro, ele tenta queimar, ela joga as sanguessugas com sangue e vê alguns fatos, ela vê tudo através do fogo, ela acha que o sangue real traz revelações. Então é o primeiro fato. Eu acho que o Varys tem algum sangue real, tá? Por quê? Porque esse cara comprou o Varys para queimar as partes dele lá, especificamente no fogo. E no livro tem uma passagem que é muito específica, que o Varys está lá drogado, tá? O cara dá uma droga para ele, e ele fala, pô, o que você vai fazer? O cara só vira para ele e fala assim, o intuito disso aqui é que você tem que morrer. Porra. O cara pegou, queimou os negocinhos dele lá e falou que ele tinha que morrer. Enfim. Bom,
Sendo assim, ele ficou eunuco, se prostituiu, começou a andar pelos becos, de mira e tal, até que ele encontra o Ilírio Mopatis e eles começam a trabalhar juntos. E aí a fama do Varys começa a crescer, a fama dele começa a se difundir. E a fama dele alcança os Sete Reinos, chega até o ouvido do Aerys e é trazido para a corte para ser o mestre dos sussurros. Aí o Varys começa a ser um articulador muito mais ardiloso do que simples ladrão que ele era em Lys, em Pentos, né, nas cidades livres, tá? Ele começa a influenciar o rei Aerys. Ele percebe que o rei Aerys é um Targaryen extremamente problemático. Ele é paranoico e ele vai alimentando essa paranoia. O primeiro grande ato do Varys é pegar o rei Aerys e jogar ele contra o Rhaegar, o herdeiro do trono. E falar, hey, seguinte, tô achando que o Rhaegar tá conspirando para tirar o senhor do trono. Aí o rei, é mesmo? É mesmo. Aonde vai ser isso? No torneio em Harrenhal. É um dos poucos eventos que força o rei Aerys a sair de King's Landing, que já estava recluso lá há muito tempo. Tá? Outro fato interessante. Logo que começa a revolução do Robert Baratheon, o Rhaegar vai pro Tridente combater o Robert, certo? E ele fica lá na Fortaleza Vermelha junto com a Aerys, o Jaime Lannister e o Mestre Piscélio. Nisso, o Tywin Lannister tá batendo as portas da Fortaleza Vermelha, querendo entrar, né? Ele era mão do rei, ele era conselheiro do Aerys, tá? E o Varys vira pro rei e fala assim, não abra a porta. Não abra a porta, porque o Tywin vai trair você. Ou seja, ele tá protegendo a Aerys, tá? Aí o Mestre Piscélio, que é Lannister vendido até umas horas, vira e fala assim, não, abra a fortaleza, olha lá, o Tywin veio te salvar e acontece tudo que a gente sabe. O Tywin entra em King's Landing, acaba por dominar a cidade. O Jaime Lannister, naquele ímpeto de loucura do Aerys, acaba sendo o regicida, ele mata o rei. E quando Montanha entra e começa a perseguir a Ellaria Martell, os filhos do Rhaegar, ele safamente, né, segundo o livro, ele pega e troca os bebês. Ele pega o filho do Rhaegar, o Aegon, e troca com um outro bebê, e segundo algumas fontes, aquele bebê que foi apresentado em lençóis carmesim para o Robert, que deveria ser o filho do Rhaegar, que foi morto pela Montanha, na verdade está vivo, do outro lado do Mar Estreito, tá? Sob a proteção do Ilírio, né? E com Jon Connington, um antigo amigo do Rhaegar Targaryen. Tá? Então, o Varys ele trabalhou o tempo todo para proteger a linhagem Targaryen. Um fato interessante é que ele está sempre careca, ele é mestre dos disfarces. Será que o fato dele estar careca não é porque ele quer esconder o cabelo, que é um traço marcante Targaryen? Outra coisa, mas você falou que ele pode ser Blackfyre. Então, há indícios que ainda existam Blackfyre do outro lado do mar. Tá? Lá em Pentos, nas Cidades Livres, em Volantes. O próprio bebê que se fala no livro, que aparece com mais ênfase no quinto livro, nos POVs do Tyrion, alguns chegam a supor que ele é um Blackfyre. Por quê? Porque há indícios que o Illyrio Mopatis se apaixonou por uma mulher supostamente herdeira dos Blackfyre. Tá? Aí fica a dúvida, será que o Varys é Targaryen? Será que ele é Blackfyre? Ou será que ele simplesmente está protegendo a linhagem, seja ela Targaryen ou Blackfyre? É uma dúvida que eu tenho, é uma teoria que eu levantei, baseada aqui no que eu encontrei, tanto nos livros quanto no site oficial de Game of Thrones, e fica a dúvida, eu abro a discussão para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que é viagem minha, que eu tô muito louco, que não tem nada a ver, que eu dei um monte de spoiler, que eu fudi a vida de todo mundo? Fala o que você acha aí, dá sua opinião, abraço, até a próxima, valeu!